Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos colocar a boca no trombone. Se bem que não é nós, né? Olha como é que eram as coisas no passado. A televisão, a própria televisão, na década de 90, estava falando sobre projetos militares secretos, utilizando a telecomunicação. Os caras fizeram um documentário que, se fosse nos dias de hoje, seria um grande tabu, meu irmão. Eu me lembro bem que um dos meus alunos do conteúdo prêmio, inclusive as vagas serão abertas daqui a pouquinho, tá, pessoal? Aguarda um pouquinho que vai ser aberto. O cara trabalhou na Rede Globo. Ele falou, cara, que existia uma frequência que todas as televisões sintonizavam. Essa frequência, ninguém sabia o porquê, era obrigatório ter em todo o programa, em rede nacional, 24 horas por dia, e era imperceptível aos ouvidos, imperceptível aos olhos. Mas ninguém sabia o porquê, era a ordem lá de cima, tinha que ter essa frequência, cara. E volta e meia, a gente quando está em casa, a gente quando tem a televisão ligada, alguma coisa, a gente escuta um pi, e depois o negócio some, né? Ele aparece e some. Eu fico me perguntando se não é essa frequência aí, fantasma que deveria estar na televisão e ninguém sabe porquê, né? Então tem certas coisas que nós vamos comentar hoje aqui. Primeira coisa que é importante, tá? Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Como esse aqui é um conteúdo de TV aberta, eu vou ter que ir pausando etapa por etapa, tá? E assim, os caras descobriram uma frequência, né? Talvez aí de uma outra civilização, talvez aí de alienígenas, e os caras ficaram intrigados, velho, e fizeram um documentário sobre isso. Olha a maravilha da TV aberta na década de 90, né, meu irmão? Tipo assim, os caras, eles não faziam ideia das coisas como iriam se tornar. Vamos rodar esse documentário aqui pra gente poder ver o que tá rolando. Mas ó, deixa o like para poder ajudar esse projeto e verifica a sua inscrição neste canal para ajudar. Quando você se inscreve no canal, você recebe o conteúdo, tá bom? Pois bem, senhores, vamos rodar esse vídeo aqui para você poder entender, tá? E claro, não vou poder rodar o áudio, né? Você sabe como é que é as coisas, mas olha que coisa interessante, ó. Vamos lá, vamos desde o começo aqui, ó. Então, qual é a técnica que esse... Eu vou até colocar uma... Espera aí que eu vou até reduzir aqui a imagem, só para vocês pegarem aqui, e aí vocês conseguem ler, porque eu não posso rodar o áudio, né? Senão o vídeo não vai nem pro ar, tá? Vamos colocar aqui. Olha só. Então, qual é a técnica que esse alemão Grossfaber inventou? Ele filma e grava vídeo. O cara grava em vídeo e a imagem do chuvisco e depois vai analisando a imagem. Quadrado até cortar. Aí o cara está falando sobre o experimento, né? Ele vai começar a falar sobre o experimento, que eles colocam uma câmera e eles começam a filmar o chuvisco, tá? E aí não tem imagem nenhuma, né? Não tem mais, só o chuvisco. Só que aí ele vai conseguir sintonizar e descobrir o que está por trás desse chuvisco, né? É como se a televisão aberta estivesse captando um sinal que não fosse os sinais de Rede Globo, sinal do SBT, fosse um outro sinal. Aí o cara está tentando decifrar esse sinal aí, na TV aberta. Aí o cara vai lá, começa a fazer esse experimento com esse chuvisco, né? Só que no meio do chuvisco você vê uma imagem, tipo assim, bizarro, né, cara? Bizarro. Ou seja, para quem teve TV antiga, não é igual a TV digital, não é igual a Smart TV. A Smart TV, muitas vezes, ela funciona pela internet. Mas não é como as TVs digitais, que você fica mudando de canal. A TV analógica, se você não sabe, talvez você seja muito novo, você colocava bombrios, tinha umas antenas, na casa da minha avó tinha uma televisão, aquelas com tubulão, tinha umas antenas para cima. Muitas vezes o pessoal fazia o quê? Ficava regulando a antena, aí botava um bombril. Aí depois tinha uma parabólica que ficava na laje, aí o pessoal ficava regulando para ver se pegava sinal. E muitas vezes a gente via esse chuvisco, né? Pô, chuvisco para tudo quanto é lado. E aí quando você olha, tem a imagem de uma pessoa. O cara vai lá e olha e está rolando a imagem de uma pessoa. Ah, isso não é nada demais, a captação de imagem não é nada demais. Deixa eu te contar uma coisa. Existe um experimento chamado Chronovisor, ok? O experimento Chronovisor, ele simplesmente é a famosa máquina do tempo do Vaticano.
É um aparelho parecido com o de televisão que você consegue captar as frequências quânticas e descobrir imagens que já aconteceram no passado, né? É quase igual ao mesmo funcionamento de uma televisão. E talvez seja por isso que a galera teve que migrar a televisão às pressas, né? Vamos continuar. Tá vendo? Essa imagem foi gravada na Alemanha, uma mulher sorrindo, né? E essa aqui é uma outra técnica mais avante, ó, para evitar a questão de interferência. Ó. Alguém dizer, né, que pode ser um sinal de televisão de um outro país, ou algo assim, que geralmente se fala de bom, né? A gente não sabe o que é na verdade. E aí, se olha para aquilo ali, parece um fantasma. Né? Tipo assim, os caras estão começando a captar coisas que não deveriam captar, né, velho? Aí fala que existem muitas teorias, só que isso aqui não parece um fantasma. Olha pra tu ver isso aqui, cara. Olha esse formato do crânio. Não, sério. Olha esse formato do crânio alongado aqui, ó. Olha aqui. Olha só esse olho aqui. Olha a questão do rosto. Olha, isso aqui não parece um fantasma, isso aqui parece um extraterrestre. Apesar que a palavra extraterrestre ela é muito mal interpretada. Os verdadeiros extraterrestres são os anjos, mas ninguém chama anjo de extraterrestre. Greys, Anunnakis, Réptil, Pararapurulianos, ET de Varginha, esses acinzentados, todos esses são terráqueos. E todo mundo chama de extraterrestre. Então a coisa ficou invertida, né? Vamos continuar aqui. O cara está falando, ó. Nós então vemos isso aqui, é uma mancha e é um quadrado parado, né? Isso quer dizer que essa imagem aqui entrou numa velocidade de 1 para 1,60, né? 1,5. Então nós estamos vendo, mas ela não é parada. E depois ela vai e aumenta. Olha que coisa bizarra. Assim. E é um crânio alongado, né, velho? Você olha assim, você fala, meu, que coisa, né, velho? Tem um nariz aqui, tem uma boca. Ainda parece o rosto de uma mulher ainda, velho. A coisa é bizarra. Aí depois eles conseguiram pegar o rosto de uma outra mulher, de outras pessoas. E eles não sabem quem estava produzindo essa imagem. Não era, por exemplo, não era Rede Globo, não era SBT, não era Record. De onde estavam vindo essas imagens, velho? Aí os caras ficavam se perguntando, meu irmão, peraí. Só que a televisão, ela estava captando frequências e convertendo essas frequências em imagens. E captando frequências que os seres humanos não são capazes de enxergar. Nessa época, os caras chamaram até Chico Xavier, meu irmão. Os caras estavam acreditando que a televisão estava capturando fantasmas, sem brincadeira, poltergastes, né? A galera estava pensando muito nisso. E aí, olha só para tu ver, os caras conversando, falando sobre que pode ser pessoas que estão aparecendo nas imagens, e eles não conseguem identificar quem são essas pessoas, eles não fazem a menor ideia de quem que seja. E essa é uma das pesquisas de Luxemburgo, né? Essa é a parte 1 e essa aqui é a parte 2, ó. O cara falando, essas imagens são captadas do nada, né? Você liga a televisão, tem um chuvisco lá, mas através do chuvisco existem essas imagens. Né? E esse é o nosso assunto de hoje, que é a transcomunicação. Os caras estavam achando que era a comunicação do além, velho. A comunicação do além. E aí eles vão mostrando as imagens que eles estão captando, velho. Eles vão mostrando as imagens que eles estão captando. E é bizarro, cara. Bizarro. Né? É um horário que ninguém entende o que é. E olha só o rosto disso aí, meu. E os caras ficaram pensando, meu, será que isso aí é gente desencarnada? Será que isso aí é espírito? Será que isso aí é demônio? Será que nós estamos captando uma realidade paralela nossa? Será que é algum alienígena? Os caras não conseguiram descobrir que diacho é isso aqui. Inclusive, cara, os caras foram até no Jô Soares, olha como é que é a coisa, para poder falar sobre a televisão está captando imagens de espírito. Meu irmão, olha como é que a televisão na década de 90, os caras não estavam nem aí para nada, os caras falavam tudo que via na frente. Notícia e pronto, acabou. Hoje em dia, cara, vai você falar sobre o projeto Multalk em rede aberta. Vai, experimenta falar. Vai lá falar para tu ver. Vai falar que os maiores governantes do mundo são Réptil, Pararapurulianos e biblicamente foi removido um versículo que falava sobre isso. Experimenta falar, meu irmão, senão você não dura 24 horas. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente trabalha nas sombras. A gente não quer. Pô, cara, tu não vai num podcast
Você podia... Cara, eu já recebi uma vez, quando o Flow Podcast começou, não é agora, tá? Logo quando o Flow Podcast começou, na época do Monark, do Igor, mas quando o podcast era pequeno, né? Ele deu um boom. Na época depois da entrevista, acho que talvez você não saiba sobre isso, mas o Flow Podcast ele deu um boom depois que ele recebeu o Nando Moura, né? A entrevista com o Nando Moura acho que chegou a quase 800 mil visualizações e a partir dali o negócio começou a dar um boom. Mais ou menos nessa época eu cheguei a receber um convite, eu não sei se foi o Igor, quem que foi, o cara comentando se queria que eu fosse no podcast dele, falar sobre o... Porque, seria um prato cheio, né? Um cara que fala de teoria da Parará Pururu, Coelhinho da Páscoa, conspiração. O cara fala de pé grande, o cara fala de extraterrestre. Imagina o cara jogar uma merda dessa no ventilador. Ia dar muita audiência pro podcast dos caras. Fui convidado. Só que aí eu, com todo o gentileza do mundo, falei que eu não iria, cara. Né? Não, cara, o meu trabalho é na internet desse jeito, eu sou mais quieto na minha, não gosto de me envolver, não sei o quê. E pronto, acabou. Nunca mais me chamaram. E inclusive teve alguém que falou mais ou menos um ano atrás da inteligência TDA também, mas o que acontece? Os assuntos que eu falo não dá para falar em televisão aberta, não dá para falar com muita audiência. Por que esses vídeos aqui pegam 5, 6, 7, 10 mil de visualização, estourando 20 mil de visualização? É porque esses vídeos não é para todo mundo, cara, não é para todo mundo. Porque você imagina só, se eu pego um vídeo meu, já aconteceu isso, um vídeo que eu pego acima de 20 mil visualizações, ele é amarelado. E aí, o que acaba acontecendo é que ganha muito destaque, o vídeo rapidamente ocultado pela plataforma. Eu tive um vídeo que pegou 300 mil visualizações, eu tive que remover o vídeo, foi amarelado, recebeu advertência e estava prestes a ser removido com um monte de coisa, eu tive que tirar. Então o que acontece? Muitas vezes a gente tem que navegar, a gente tem que pegar o barquinho e navegar no oceano caladinho, cara. Porque se a gente tivesse muito destaque, pega lá o Mário Schwarzman, o cara tinha muito destaque, velho. Olha o que aconteceu com o cara. Então assim, você não tem que ter muito destaque, né? Esse tipo de trabalho que eu faço é um trabalho que é para pouca gente mesmo. 5 mil pessoas no máximo assistindo isso aqui. E olha lá se tem 5 mil pessoas mesmo. Então simplesmente é um trabalho mais quieto, tá? Por isso que eu não participo dessas coisas. Ah, mas você não tem medo? Não, cara, eu sou servo de Deus. O meu trabalho ele vai em congruência, ele corrobora para a verdade sobre o Criador. Eu não estou pregando a mentira, eu não sou capeta. Então é algo que ajuda as pessoas a despertar. Mas é aquela questão, cara. Melhor eu trabalhar quieto, com pouquíssimas visualizações e ficar quieto na minha, do que eu ter destaque e começar a acontecer o que aconteceu com o Daniel Mastral, com outras pessoas aí, tá? Por isso que a gente não vai em podcast, a gente não vai porra nenhuma, a gente só fica em casa mesmo, tá? Dificilmente eu quero destaque aqui para esse canal, principalmente nesses assuntos daqui, cara. Se um dia eu fosse em podcast, jamais eu falaria sobre esses assuntos aqui, apesar que eu nunca iria no podcast, né? E aí, olha que coisa interessante, o cara falando sobre as imagens, né? O cara falando sobre o que ele captou, tudo. E aí fala, isso parece uma máscara, o cara falando, isso parece uma máscara, os olhos, enfim. Não parece uma expressão humana isso aqui, né? E os caras estão captando isso aí com a televisão aberta, né? O próprio pesquisador categoriza o científico como uma máscara, o cara não tem a menor ideia do que se trata, né? Ele não sabe nem em que ambiente essa máscara foi tirada da foto, não tem nenhuma paisagem nem nada, né? Ele pode avançar e ver essa imagem aqui, ó. Uma imagem captada de uma mulher, tá vendo? E os caras estão tentando descobrir o que aconteceu, cara. Os caras estão tentando descobrir tudo quanto é jeito. Pô, peraí, mas essas imagens... Chegou até no Jô Soares, velho. Eu acredito que a televisão aberta só gravou essa entrevista, esse mini documentário, porque as pessoas estavam sincronizando a televisão e captando frequências que não deveriam. Tipo, os caras estavam lá mexendo na antena e de repente, pá, me aparece uma coisa que não era para estar ali, entendeu? E eu acho que eles gravaram isso aí. Aí foi uma febre, meu irmão. Foi próximo da mesma época do ectoplasma, que foi uma grande farsa. Próximo da época dos caras que chamou de espírita para fazer entrevista, falando sobre espírito desencarnado que estava na Terra e que ficava tentando captar frequência de televisão. A coisa foi bizarra.
Foi bizarro. Eles chegaram à conclusão que eram os espíritos que estavam querendo se comunicar. Ah, meu irmão, tem que ser muito trouxa para acreditar num negócio desse, né? Mas a verdade é o seguinte: se nós analisarmos os fatos, o que é? Analisar os fatos, tá? Fatos verídicos. No Vaticano, um padre desenvolveu um equipamento chamado Chronovisor. Esse equipamento ele era semelhante a uma televisão, só captava outras frequências. E esse Chronovisor ele conseguia captar imagens de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, imagens, né, de coisas que aconteceram na Terra. E aí você recalibrava o Chronovisor e conseguia ver imagens. E o princípio do Chronovisor é o mesmo princípio da televisão. Só que, claro, com frequências distantes, frequências alteradas, não era a mesma coisa. O que eu calculo? Esse projeto do Vaticano, do Chronovisor, depois que ele veio ficar famoso, tem até a foto de Jesus Cristo lá. O que aconteceu? O padre que desenvolvia esse projeto, ele foi, primeira coisa, excomulgado, né, expulso da Igreja Católica. Depois sumiram com esse cara, não faço nem ideia do que aconteceu com esse cara. O Chronovisor foi parar no Vaticano, né? O projeto foi encerrado, ninguém nunca mais ouviu falar sobre esse projeto. E aí nós temos a televisão aberta, esse tubulão aí. O que acontece? Por que há uma necessidade muito grande de transformar tudo para o digital? Você tinha um analógico e você quer transformar para o digital. Porque o digital já é pré-programado as frequências. Pega lá, televisão da MTV, televisão da Rede Globo, Rede TV, Record, Bandeirantes, SBT, tudo já está pré-programado. Já está tudo pré-programado numa faixa, numa zona segura. E isso na televisão digital. A televisão digital ela continua sendo analógica, mas o sinal ele é transformado em digital. E aí eles excluem as frequências e anomalias que não deveriam estar ali. Mas a televisão analógica, você tinha que rodar uma bolinha. Para você sair da Rede Globo e chegar no SBT, você não mudava com o controle, era coisa muito antiga, pessoal, muito antiga. Então a televisão era um tubulão e você tinha uma como se fosse um capacitor ali, você ficava rodando ali. Quando você rodava, a televisão ia mudando de frequência. Então, por exemplo, da Rede Globo para o SBT, você rodava uns 2 centímetros de comprimento, você tinha que rodar. E aí o que acontece? Se você rodasse aquilo ali e parasse num certo momento, uma coisa estranha, e começasse a tentar captar imagens com antena, você ia começar a ver essas imagens. E aí muitas pessoas começaram essa onda de fantasma. Lá para o meados dos anos 2000, eu acho que o filme O Chamado, eu acho que ele veio disso, tá? Justamente de uma televisão parabólica, uma televisão analógica. O que é o chamado? Um espírito saindo pela televisão. Os caras começaram um processo massivo de desinformação para tentar esconder a verdade das pessoas. Tem um filme chamado Day Live, Eles Vivem, que mostra essas televisões antigas, os caras alterando a frequência. E é uma coisa bizarra, né? Bizarra, por quê? Você não sabe o que está ali, cara. Você não sabe o que está do outro lado. Pô, mas que diacho de imagem que é essa? De onde que vem essa imagem? O que isso aqui está fazendo aí, meu irmão? Não faz muito sentido. Só que aí os caras falam, eu não sei de onde que vem isso, não sei de além do que. Os caras não fazem ideia. Só que aí você tem que lembrar o seguinte: quantos continentes que não existem que a mídia esconde de você? Você tem que partir do princípio que a Terra, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Felipe Neto, Luísa Sonza, é plana. Esse é o princípio básico da chave do conhecimento. Sem ele você não aprende nada. A partir do momento que você entendeu que é plano, aí você fala, pô, beleza, é plano, mas e aí? Né? Toda a existência ela é baseada nesse casulo ou será que tem alguma coisa por trás? Aí você pega o mapa de Urbano Monte. O mapa de Urbano Monte mostra o dobro de continentes há mais ou menos 500 anos atrás. E aí você começa a fazer um processo de retroceder. E aí você vai vendo, por exemplo, os mapas dos tibetanos, budistas, que tinham muito mais continente além do nosso. Ou seja, só pelo mapa dos budistas a Terra era 20 vezes maior do que agora. E aí esses continentes que estão fora,
Esses continentes que estão fora têm também o seu globo ocular, a sua lua, o seu sol, ok? Que muitas vezes é captado pela gente também. E aí, o que acontece? Pô, você tem outros continentes, aí você fala, pô, as outras pessoas que estão do outro lado, elas podem ter televisão, elas podem ter algum tipo de dispositivo tecnológico, e a nossa televisão está captando aquilo ali. Quando o almirante Richard Burns sobrevoou a Antártida, quando ele venceu os pilares da Antártida, ele se deparou com um enorme continente, com mato verde, ele teve que vencer a borda. Quando ele venceu a borda, se deparou com um imenso continente, com mato, mamute, dinossauro, né? Foi interceptado por discos voadores. Aí o cara encontrou uma civilização parecia humanoide, né? Não vou dizer humana, e aí o cara sobrevoou aquele lugar. Então, assim, existem outras regiões, só que muitas vezes elas não estão relacionadas ao ser humano, tá? Não estão relacionadas aos seres humanos. E aí, o que acaba acontecendo é que pode ser que tenha captado alguma coisa do lado de lá. Como você está trabalhando com uma antena parabólica? Primeira coisa, o cara, olha só, na faculdade eu cursei uma engenharia chamada Eletrônica e Telecomunicações, na PUC Minas. Nessa faculdade, cara, eu me lembro bem de uma matéria de telecomunicação que falava sobre como funcionava a frequência do sinal a rádio. Cara, é a coisa mais bizarra do mundo. Tem que ser muito otário para você não enxergar um simples fato. Todo sinal de comunicação, ele bate no céu e ele é espelhado de volta. Porra, meu irmão, tem que ser muito... Pensa um pouco. O sinal de televisão atravessa a parede da sua casa. O sinal de televisão atravessa o azulejo. O sinal de televisão atravessa a floresta, atravessa a cidade, chega lá na sua casa. Você está morando num apartamento, no primeiro andar, tem 10 apartamentos para cima, a televisão chega na sua casa. Aí você tem que ficar se perguntando, pô, meu irmão, o sinal de telefonia, ele atravessa parede, concreto, cimento, ferragem, atravessa tudo. Não existe empecilho para o sinal. Mas quando chega na estratosfera, quando chega lá no topo, ele bate e volta. Pô, aí faz sentido, porque não tem um objeto físico ali que faria com que ele batesse e voltasse. Ou será que tem, né? E aí, claro, ninguém consegue responder essa pergunta, né? Mas isso aí eu te mostrei. Meu irmão, você pode enganar quem se quiser, né? A mim tu não engana. Então, assim, tem um domo acrílico de uma alta resistência, durabilidade, que resiste a bombas nucleares, que impede qualquer coisa de sair, né? Que bate o sinal lá e reflete nos seres humanos. Então, os caras apontam a antena para cima, o sinal bate e numa refração de volta. Só que se fosse aquela história toda que te contaram, o sinal ia embora, o sinal não ia voltar nunca. Se fosse aquela história, o que os caras teriam que fazer? Os caras teriam que botar uma torre muito alta, uma montanha, e todo mundo teria que apontar para aquela torre para poder receber o sinal. Não, mas todo mundo aponta para cima, que bate e volta. Vamos chamar de louco, mas é aquilo que eu digo. Eu não estou aqui para ficar falando bobrinha, meu irmão. Os caras quiserem saber a verdade é essa. Você vai zombar, você vai ridicularizar, vai me chamar de trouxa, vai me chamar de burro. Mas depois, se você tiver um pingo de QI, um pingo de sabedoria, você vai começar a realizar testes. Pelo menos isso. Você vai falar, pô, já que aquele gordinho lá, vou fazer uns testes empíricos aqui, vamos ver se esse cara está falando a verdade. Aí pelo menos você vai chegar a uma conclusão. Agora, acusar, reclamar, sem fazer nada, ficar apelidando as pessoas, todo mundo faz, né? Então, assim, a ideia mais ou menos é essa, cara. A coisa chega a ser bizarra. Teve até uma entrevista aqui, vamos ver se eu acho ela rapidinho aqui. Teve uma entrevista do Jô Soares, ó. Deixa eu colocar ela aqui só para você. Eu não vou rodar a entrevista toda, mas teve uma entrevista aí no Jô Soares, tá? Falando exatamente sobre isso aí, ó. Era uma voz humana no final da fita. Os caras foram parar no Jô Soares, meu irmão, tentando ver o que era aquilo ali, o idioma norueguês, porque assim, os caras
aquilo que vocês viram, que foi para a televisão aberta, não foi toda a informação que os caras descobriram. Eles viram vídeos, eles viram pessoas falando, ó, a primeira coisa, coloca na sua cabeça, eles não mostraram tudo para vocês, tá? A televisão aberta não deixou mostrar tudo, mas o que mostrou é o quê? Aquelas fotos e um curto vídeo, mas a coisa é muito maior, e aí as pessoas estão falando um idioma que ninguém entende, as pessoas estão numa região que ninguém sabe onde é que é, com costumes diferentes, aí então ela começou a falar que é espírito, né? Começaram a falar que era nosso lar, que era uma coisa de... Não tem nada a ver com espírito, cara, é uma coisa bizarra. E aí o Jô Soares ouvindo lá, pô, os caras tentando ver, né? E ninguém entende de onde que vê aquela voz, de onde que vê as coisas, ninguém entende, cara. Aí o cara tá falando, deixa eu só reduzir a imagem aqui, para você poder entender. Os caras falando, ó, não entendo de onde que vem esse fenômeno, de onde que vem a voz. Né? E aí ó, o pessoal decidiu declinar ou fazer uma investigação, não sei o quê. E, né, claro, né, vão dizer para você que era um programa de televisão antigo, não sei o quê. Os caras vão inventar uma mentira. Mas de fato esse negócio continuou assim, sem ninguém saber. Aí, qual que foi a solução? Você tinha televisão com aquela bolinha que você ficava regulando a televisão. Os novos modelos da televisão foram obrigados por lei federal, em todos os continentes, os novos modelos de televisão não podiam mais ter aquela bolinha. Aí como é que eram as televisões antigas? Você tinha um monte de númerozinho para você discar. Aí começou o controle remoto e você discava. Pô, número 12. O número 12 é a Rede Globo. Pô, número 5 é SBT. Pô, número 7, quem não lembra disso? Era Record, Rede TV, alguma coisa assim. Então, a partir do momento, eles catalogaram as frequências e você só podia ter acesso a determinadas frequências. Por exemplo, da frequência 1 para a frequência 2, você só consegue encontrar duas frequências. Só que existe a frequência 1,1, 1,2, 1,3, 1,350 e os caras praticamente tiraram isso. Aí veio o controle remoto, a coisa foi mudando e rapidamente veio as novas televisões que a coisa mudou. Inclusive, ó, olha só, TV analógica, modelos, TV analógica para você ver. O que eu estou falando? Ó, olha aqui, ó, o que eu estou falando para você? Ó. Mudou, você não tinha, deixa eu colocar a imagem aqui de uma maneira que vocês entendam. Ó. Você não tinha mais aquela bolinha para você ficar regulando, eram os cliques, era clique, ou seja, você ia do número 1 até o número 12, tá vendo? Os caras, eles praticamente, ó, eles alteraram, a partir do momento, você não podia mais acessar, olha só, olha como é que era uma televisão antiga, deixa eu só mostrar para vocês aqui, tá? Isso aqui é uma televisão antiga, ó, olha só. E aí, olha o tanto de painel que você tinha que ficar regulando para você assistir. E aí, se a pessoa fosse esperta, ela encontrava coisas que não era para encontrar. E aí a televisão foi mudando, passou, igual eu te falei, foi obrigatório, lei federal, não só no Brasil, mas no mundo todo, passou a virar isso aqui, ó, aquela questão do clique, ó. Você tem 8 canais, você vai clicar nesses canais, você não pode sair desses canais, a coisa mudou, ela mudou, meu irmão. Por quê? Porque os caras você começava a sintonizar o negócio, você encontrava coisa que você não era para encontrar, cara. Não era para encontrar. E a coisa foi mudando. Não, você quer ver uma coisa bizarra? Existe eu vou colocar aqui, tá? Só para vocês verem aqui. Baofeng. Como é que é o nome, velho? Eu acho que o nome do Baofeng a gente já encontra, tá? Né? Deixa eu ver imagens aqui. Isso aqui é proibido, ó. Isso aqui é meio proibido no Brasil, tá? É proibido. Eles falam, isso aí é proibido porque você vai ficar ouvindo a polícia. Não é por nada disso. Isso aqui é proibido. Não é porque você vai ficar ouvindo polícia, não. Isso aqui é proibido porque tem 1 milhão de frequências. 1 milhão. E aí, o que acontece? Vai que você sintoniza numa frequência do exército ou simplesmente sintoniza numa frequência
de uma outra raça alienígena ou de uma... Meu, é por isso. Aí você tem aqueles comunicadores da Motorola aqui, ó. Comunicador da Motorola, rádio. Eu tive esse comunicador aqui da Motorola, quer ver? Tem um laranjinho. Esse aqui, ó. Eu tive esse modelo aqui, ó, tá? Cara, ridículo isso aqui, ridículo. Isso aqui acontece, pessoal na roça, o que o pessoal faz até hoje, né? O pessoal pega hoje em dia é tudo pelo Zap, mas antigamente o que os caras faziam? Pô, todo mundo tem um rádio comunicador, muitas vezes deixa no carro, você pega esse rádio comunicador e comunica, ó, eu tô em tal lugar, eu vi tal pessoa, toma cuidado aí, não sei o quê. Então, você usava esses comunicadores. Eu, quando ia para a floresta, eu usava esses comunicadores. Só que esse comunicador, a floresta, ela é verde. As árvores, as folhas das árvores são verdes. A cor que inibe, a cor que elimina qualquer frequência é a cor verde. Então, você entrou na floresta, o seu telefone não funciona mais, porque as folhas impedem as frequências de entrar. E aí, o que acontece? Eu comecei a usar esses rádios. Comprei esse rádio na época, né? Na época eu tinha pagado uns 140 reais, hoje em dia está 400 conto. E aí eu comprei 4, cara. E aí eu ia pra floresta, tinha outro cara que ia comigo, não sei o quê, e usava esse radinho. Só que esse radinho não dava conta também, cara. Tipo assim, eu me embocava 5 km na floresta, 5 km. No primeiro quilômetro isso aqui funcionava. Chegava uns 4 km pra frente e não funcionava mais. E aí o que acontecia? O medo era tão grande de dar merda e você ficar... Porque assim, floresta, pessoal, eu falo pra vocês, porque eu me emboquei na floresta, me emboquei. O medo é tão grande, porque assim, você está andando na floresta, o que eu já vi de cascavel, ou assim, a coisa que eu nem comento aqui, nem comento. Onça, cascavel, um monte de portal, tipo, fazendo uma porta com cipó entrelaçado assim, ó, e não pode passar ali, barulho de gente, barulho estranho, animais estranhos, de repente brotava um cavalo do além. Cara, isso aí é o de menos, isso aí tudo é aceitável. Né? Isso é aceitável, você está lá, como se proteger, tudo isso é aceitável. Só que o seguinte, cara, qual era o maior medo na floresta? Se perder? Até que não, porque a gente já conhecia o caminho. Mas pisar num lugar, num buraco e game over. Por quê? A floresta é assim, você está andando, aí de repente você vai pisar no lugar, você quase aconteceu comigo 2 vezes. Eu pisei no lugar e era em vão, não tinha nada. Era um mato, e aí eu tive que segurar nas galhas tudo, igual um louco, cara, igual um louco. E aí, quando você vai capinar com a foice para ver o que é, tem um baita de um penhasco ali, só que o mato cobriu, e você não consegue ver. Aí você está andando, tem um penhasco, se você cai 8 metros, cada 3 metros é um andar. A cada 2 metros, pela inércia, você dobra o seu peso. Porra, se eu peso uma arroba, tu vai lá e coloca, dobra o peso a cada 2 metros, tem 8. Meu peso dobrou, quadruplicou, foi em 8, foi em 16. Eu já virei purê. Então, basicamente, o maior medo era o que? Cair, cara. Em buraco, penhasco. E o que tem de buraco, penhasco na floresta é absurdo. Eu chegava a amarrar um pano em cada... Assim, a gente tinha uma trajetória. Eu sempre amarrava um pano para lembrar daquela trajetória. Sempre amarrava um pano. E aí eu cheguei a ter um rádiozinho desse aqui, ó. Não tenho mais, eu vendi esse rádiozinho, vendi para um cara do exército. E qual que era a questão desse radinho? Captava a frequência da polícia? De vez em quando, mas não era uma coisa comum, não. Agora, esse radinho, meu irmão, ele ia longe. E aí, o que eu fazia? Você está percebendo que esse radinho aqui, a antena dele, ela solta? Tá vendo que a antena desse radinho solta? Essa antena já é 50 km de distância. Aí vem um animal arrombado como eu e compra a cepa de uma antena de 1 metro para ficar em casa ouvindo as coisas. E aí, meu irmão, você escuta tudo. Você escuta lá no Japão, se você quiser. Porque você enfiou uma antena gigantesca. E aí você imagina a questão, você começa a captar todas as frequências. E a frequência de exército, a frequência da polícia, a frequência de tudo que você pode imaginar, meu irmão. E aí, por fim, eu estava usando isso aqui para enfiar na floresta. Com esse radinho, ele tinha frequência de banda baixa. A frequência de banda baixa, ela conseguia sobreviver na floresta. Eu consegui me comunicar na floresta com frequência de banda baixa. Com frequência de banda alta eu não conseguia. Aí eu usei esse radinho durante muito tempo. Depois de eu quase me estrepar na floresta umas 500 vezes,
eu acabei abandonando isso aí, eu acabei vendendo meus equipamentos de camping, acabei, assim, tem algumas coisas ainda, vendi todos os meus radinhos, vendi tudo, cara, eu falei assim, ó, é melhor eu ser preso do que me bocar na floresta. Essa foi a conclusão que eu cheguei, essa foi a conclusão. Então o que acontece? Você imagina só, por que eu tô falando isso pra você? Tá vendo aí que tá tudo, ó, só pode clicar nesses canais aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem aqui. Você percebe aqui, ó, você só pode clicar naqueles canais ali, ó, tá vendo? Agora imagina só isso aqui, ó, que você pode sintonizar. Você vai sintonizando, isso aqui sintoniza umas 500 frequências diferentes mesmo. E aí a coisa foi mudando. Teve esse negócio do clique aqui, ó, que seria tipo um negócio de geladeira, e foi mudando. Mas o desespero veio disso aqui, ó. Veio disso aqui, por quê? Se você tivesse tempo, você ficava sintonizando, você acaba encontrando algumas coisas. E aí, cara, o que aconteceu? Os caras foram para a rede nacional para poder explicar sobre essas frequências. Os caras em rede nacional. E qual que é a alegação dos caras? Conversação com o espírito, meu irmão. Os caras chegaram à conclusão que era espírito, né? Só que na verdade não era espírito, era frequência de outros lugares. Imagina só você captar a frequência de uma civilização que mora no outro lado da Antártida, véio. Imagina só você dar de cara, escutar uma língua que você nunca ouviu antes, pessoas que não parecem pessoas, a coisa fica sinistra. E aí rapidamente eles mudaram a televisão. Então fica aí a história para vocês. E aí essa história ela caiu no linguajar brasileiro como negócio de espírito, chamaram o Chico Xavier, falaram que estavam captando frequências do nosso lar. Nosso lar é tipo Nova Jerusalém para o cristão, é uma cidade prometida, entendeu? E aí falaram que estavam captando o espírito dos mortos e que não deveria captar os mortos, não deveria incomodar. Começou uma lavagem gigantesca e esse assunto ele caiu em descrédito. Em menos de 2 anos, todas as televisões, os caras fizeram até promoção. Você levava essa televisão antiga e comprava uma televisão nova menos da metade do preço, cara. Fizeram promoção para trocar a televisão. Agora, eu vou contar uma coisa pra você. A minha bisavó, ela foi a primeira pessoa a ter televisão no Brasil, cara. Se não foi bisavó, foi a primeira pessoa. Isso porque não tinha, mal tinha televisão no mundo. E aí o meu bisavô trouxe da guerra, porque ele tinha ido para o Iraque, depois ele foi para os Estados Unidos. Aí trouxe um aparelho que era exatamente aquele de regular, cara. Isso ficou por gerações. Os caras foram morrendo tudo, foi passando a televisão para um lado, passando a televisão para o outro, e passa para um lado, passa para o outro, até isso aí desaparecer, ninguém nem jogar no lixo, sabe? Não vai saber o que os caras fizeram, né, cara? Mas que era bizarro, tá? Não existe comunicação digital, isso é mentira. Existe analógica. A digital, ela apenas só segue uma certa banda de frequência. A analógica é a frequência do mesmo jeito, cara. É a frequência do mesmo jeito. Espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje é mostrar para vocês as coisas bizarras que era na televisão. Imagina hoje se isso aqui passasse na televisão. É claro que não ia passar, né? Mas na década de 90, meu irmão, isso aí não tinha tanto problema, né? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.